Fala, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Anima aí. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33 e versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não conhecem. Em outra passagem no mesmo livro, o mesmo profeta ele vai falar de novo um versículo que a gente conhece muito. Espero que vocês conheçam e grave esse versículo no coração. Mas o versículo é assim, Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz: bem sei eu os planos que eu tenho a respeito de vocês, planos de bem e não de mal, planos de um futuro de paz e de esperança. Esse versículo tem que ficar estampado no coração de cada crente, não é de cada pessoa que vem na igreja, de cada crente que acredita na palavra de Deus. Só que nesse mesmo versículo, logo na sequência, vai dizer assim: quando vocês buscarem-me, vocês me acharão. Eu quero fazer um convite para você. Nós vamos começar esse culto de uma forma diferente. Eu gostaria que, se você pudesse, que nós nos ajoelhássemos aqui no lugar que você está. Vai doer um pouquinho o teu joelho. Se você não puder ou não quiser, fique em paz. Mas nós viemos nesse lugar aqui só para um único objetivo, que é cultuar ao Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas. Não tem outro objetivo. E hoje eu creio que o Senhor preparou aqui. Hoje tem um pregador internacional na área que vai estar com a gente aqui. Mas independente disso, o Senhor já preparou tudo. Agora o que talvez a gente precise fazer é só preparar o nosso coração. Então agora, você que usou o teu celular o dia todo, a semana toda, você que não teve espaço para ouvir a palavra de Deus durante 7 dias, desde o último culto até agora, eu vou te fazer um convite. E para quem ainda não está entendendo que o culto começou, eu vou pedir a gentileza que você pelo menos respeite o lugar de culto, porque esse lugar é santo. Esse lugar é santo. E tem homens, mulheres, meninos e meninas aqui que vieram buscar a presença de Deus. Então, você vai ser abençoado automaticamente, só de você estar aqui. Agora, a intimidade com Deus é quando a gente se prostra, quando a gente busca a face dele intencionalmente. Então eu queria começar esse culto com você orando. Se você puder, se você quiser, não é para mim, é para você, para que essa prática a gente nunca perca. Porque um crente que não ora, um crente que não busca a presença de Deus, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Senhor, nós nos rendemos diante do teu altar nessa hora, Senhor. Ó Deus santo e bendito, viemos na tua presença, Pai, nesse momento que o Senhor preparou, ó Deus, para que pudéssemos, Senhor, oferecer algo a ti, ó Deus, que é uma adoração, Senhor, que é aquilo que está, Deus, no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, na nossa boca, Pai. Senhor, mas talvez essa semana, na vida de muitos de nós, ó Pai, nós não tenhamos tido tempo, nós não tenhamos tido, Senhor, espaço para parar um pouquinho, Deus, e meditar nas tuas verdades, ó Deus, de olhar para ti, ó Deus, de te agradecer pelo dia, de te agradecer, ó Deus, pela vida, Senhor, de te agradecer, ó Deus, Senhor, pela casa que nós temos, ó Deus, pelo alimento que nós comemos, ó Deus, pela escola que nós estudamos, ó Deus, Senhor, pela roupa que nós vestimos, ó Deus.
Senhor, pelas pessoas, ó Pai, pelos homens e mulheres de Deus que o Senhor tem colocado em nosso caminho, para nos orientar, ó Deus, para nos ajudar, ó Deus, para que sejamos meninos e meninas fortes em Deus, crentes que não são mornos nem frios, mas que são quentes, que não extinguem a ação do Espírito Santo, mas que buscam, ó Deus, como a corça anseia pelas águas, ó Deus, na mesma intensidade, Senhor, a nossa alma, Deus, anseia pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que não seja apenas um joelho dobrado, Senhor, doendo aqui no chão, mas um coração rendido, Senhor. A verdade que só há um único Deus, que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a reverência, de todo o sacrifício humano, em amor, ó Deus, em amor, que é o Senhor Jesus, a quem nós glorificamos nessa tarde, nesse lugar, ó Deus. Senhor, por isso, ó Deus, que toda barreira, Senhor, aquela cilada, Senhor, aquela armadilha preparada, Senhor, que tem, ó Deus, fechado a boca dos Teus filhos, ó Deus, e das Tuas filhas, ó Deus, Senhor, aquele tampão que tem sido colocado nos ouvidos, ó Pai, Senhor, aquela vista turva, embaçada, Senhor, que não consegue distinguir, ó Deus, aquilo que é a verdade de Deus, daquilo que é a mentira do mundo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos rendemos como povo, Senhor, como meninos e meninas, Senhor, como adolescentes do Senhor, ó Deus, que estão buscando, querendo, fazendo aquilo que é possível, Senhor, para que possamos Te agradar, ó Deus, pois Tu és o nosso Deus, Senhor. Mas a grande verdade é que não importa o que nós façamos, ó Deus, se não for, ó Deus, a Tua graça, se não for o Teu Espírito Santo, que já nos comprou, ó Deus, que já, Senhor, pagou o preço, Senhor, que já anulou toda a sentença, Senhor, em vão é o nosso esforço, ó Pai. Espírito Santo de Deus, põe uma palavra em nossos corações, ó Pai, para que as distrações, ó Deus, dessa terra não tirem a salvação, ó Deus, que está no Teu nome, Senhor. Ó Deus, para que não sejamos frequentadores de cultos religiosos, ó Deus, de pessoas que gostam de um espetáculo, mas sim, ó Deus, que possamos viver a intimidade do relacionamento simples e profundo na presença daquele que é Senhor, daquele que é o Todo-Poderoso, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós intercedemos por essa casa, Senhor, por essa geração, Senhor, por esses adolescentes, ó Deus. Amém. Declaramos as palavras da verdade uma vez mais, ó Pai, que eles são a geração forte, ó Deus, que já venceram o maligno, Senhor, ó Deus, que tem a autoridade do Senhor, que tem a unção, o óleo precioso que não se encontra nessa terra, mas que tem o azeite sobre a cabeça, escorrendo até os pés, ó Deus, como diz o Teu salmista, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, por isso nós declaramos que eles e elas são bênçãos, Senhor, são meninos e meninas abençoadas, ó Deus, Senhor, que são bonitos, são bonitas, ó Deus, são inteligentes, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que são, ó Deus, crentes, ó Deus, meninos e meninas, ó Pai, que amam o Senhor, ó Deus, que tem um louvor nos lábios, ó Deus, que tem, ó Pai Santo, uma palavra de Deus para essa geração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esse tempo que nós vamos ter aqui, ó Pai, Deus Santo e bendito, toda a obra do mal, Senhor, está sendo rompida nessa hora, Senhor, toda a cadeia inflamada, Senhor, preparada, Senhor, para que quando eles e elas saíssem desse culto, Senhor, fossem pegos na noitada, na calada da noite, ó Deus, a poder no nome de Jesus, o sangue de Jesus está sobre essa geração. Amém. O sangue de Jesus, amém, tem todo o poder. Amém. O sangue de Jesus é conhecido na terra, no céu e no inferno, a poder no sangue de Jesus. Se nós declaramos nessa noite, abençoa esse tempo, Senhor, ó Deus, abençoa o pregador nessa noite, amém, Deus, que seja a Tua palavra, Senhor, sendo ministrada, abençoa o louvor, ó Deus, que chega
até um teu altar, ó Deus, como um aroma, Senhor, como um perfume suave, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. Nós te agradecemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá o seu lugar, vamos louvar. Aleluia. Se coloquem de pé. Se coloquem de pé para adorar o Senhor. Declare assim: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre o trono. Justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. o descendente Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Se abra os céus, o teu reino vem.
nojo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluias.
abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. novas sandálias Pra suportar o id. pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Eu sou. Ora balaba shai. Totalmente teu. Eu sou teu, Senhor. Fui encontrado Fui encontrado pelo teu amor, Senhor. pelo seu amor. Eu sou, eu sou. Sou totalmente teu.
tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Alô, som. Boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ou já conhece, só para reforçar, meu nome é Giovanni, eu tô quase aqui há 1 ano na base já. Pode se assentar, desculpa pedir para vocês. E hoje eu vou pregar a palavra de hoje. Quem viu lá no Instagram, qual vai ser a palavra? Alguém viu? Para quem não viu, a palavra vai ser sobre sabedoria em meio ao caos. Que, como muitos já sabem, Jesus está voltando e muita coisa tem que ser cumprida, então por isso que a gente está em meio tanto ao caos, como a guerra, a eleição e os dias a dias do nosso povo brasileiro. Mas antes de começar a falar, alguém sabe, segundo a Bíblia, o que seria a palavra sabedoria? Alguém sabe? Para quem quiser, eu vou entregar bis também para ler a palavra. Tio do bis, eu não vou substituir você, tá bom? Só é que eu vi que o pessoal gosta, então eu vou trazer, se tiver mais oportunidades também, eu trago. Mas alguém sabe? Valendo 2 bis. 2. Ninguém quer chutar? Pode falar. Oi? Segundo do mundo, sim, mas a palavra é diferente. O dela é um pouquinho melhor. Não, mas você está certo também, sabedoria é isso. Deixa eu abrir aqui. Oi. Lá no fundo. Onde? Aqui. Quem mais? Lá no fundão. Onde? Pegue a mão aí para eu ir aí certinho. Certo. Oi? Ter conhecimento? Também, eu vou dar um bis porque é quase isso, gente, eu vou falar. Prometo que na próxima vai ser 2 bis para pessoa. Esses dias eu fui pesquisar na internet o que seria a sabedoria segundo a Bíblia. Que, como muitos já sabem, sabedoria é o conhecimento de tudo, que a pessoa é sábia porque sabe disso, daquilo, lê livro. Mas segundo a Bíblia, ela é um pouquinho diferente. Que diz assim, lembremos, sabedoria é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus. Não significa ter conhecimento intelectual. A gente com muito conhecimento, mas vivem cometendo tolices.
E a sabedoria é viver no centro da vontade de Deus e tomar as decisões corretas. Então, não é só ter conhecimento, é também você seguir todos os ensinamentos e seguir nos caminhos de Deus. Porque se fosse só o conhecimento, seria fácil falar também, mas sobre sabedoria, basicamente é isso. Agora, eu vou abrir, desculpa, um pouquinho nervoso, mas vamos lá. Agora vai valer os 2 bis, que vai vir palavra, já abram as Bíblias aí. Vai ser em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9 e 10. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Oi? Mas é o que basicamente todo mundo fala. Ouve o conselho de teu pai e de tua mãe, que seus dias serão prolongados. Mas não é só isso também, que além disso... Oi? Eles vão ter que se resolver. Que é fácil você encontrar... Então, isso é outra coisa, fica para outro dia. Mas é o que sempre falam, ouve o conselho de teu pai e de tua mãe, não só para prolongar seus dias, mas para os seus dias serem abençoados também. Outra coisa que, para você adquirir a sabedoria e você ter mais sabedoria também, é você ter o temor no Senhor, que diz aqui no capítulo 7, o temor do Senhor, na minha Bíblia, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, além de você ouvir o conselho de teu pai e de tua mãe, que são uma pérola, como diz assim, para os teus colares, para a sua vida, o temor de Deus também é o princípio do conhecimento. Como já dizem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também na Bíblia, acho que em Provérbios também, se eu não estiver enganado, fala assim, que quanto mais eu resumi um pouquinho, quanto mais temor de Deus a gente tiver, mais sabedoria o Senhor vai dar para a gente. E quanto mais sabedoria Ele nos dá, mais temor a gente vai ter dEle. Ou seja, que exemplo a gente pode encontrar para ter mais temor de Deus? Valendo um bis. Onde você entende o temor de Deus? Onde você tanto buscar, você vai encontrar a resposta e você ter temor a Ele. Alguém falou primeiro. Aqui, ó. Isso. Ler a Bíblia é o princípio para você ter o temor de Deus, porque é lá que você vai conhecer as palavras dEle e os ensinamentos dEle. E também te ajuda nos nossos dias a dias a como a gente tem que se comportar, saber o que falar, tudo. E também no capítulo 2, deixa eu ver. No capítulo 2, ele comenta, capítulo 2, versículo 7, ele fala que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade. Ou seja, que não é qualquer um que vai ter sabedoria, porque se fosse assim, qualquer um, todo mundo seria sábio, a gente não teria esses problemas no mundo. Mas só para os retos e sãos de Deus tem a sabedoria dele, que não importa se você, eu vim na igreja, tudo bem, aí depois vai na balada, ou vai beber, vai em alguma festinha aí, e deixa as coisas de Deus para o lado. Então, ele só reserva
a sabedoria de Deus para aqueles que seguem Deus, dizer. Aí, como tudo não é mil maravilhas, senão não seria a nossa vida, vem as diversidades, que diz no capítulo 1, versículo 11, deixa eu ver. Se disseres, vem conosco, não, versículo 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Isso já mostra que não é para aceitar as coisas e os lugares que os pecadores nos chamam para ir ou para consumir, como, por exemplo, drogas, conteúdo adulto, cigarro, bebidas e tudo mais. Ah, mas hoje em dia é normal beber. Eu bebo, tudo certo. Eu não bebo para embebedar ou ficar lá caído no chão. Mas lembrando que para você ter a sabedoria dele, você tem que seguir os caminhos dele. E se você sabe e lê a Bíblia, sabe que seu corpo é templo do Senhor. Então não é qualquer coisa que você pode estar consumindo. E no versículo 18, no capítulo 1 de Provérbios, comenta que, no entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Eu recentemente estava vendo uma gameplay de um jogo, para quem já deve conhecer, chama God of War, que é chegou um novo, o anterior, que conta a história de um deus da guerra, que quer viver em paz, depois de tudo que ele fez, para quem acompanhou, e ele tem um filho, chamado Atreus. Aí tem uma parte lá que eles têm que sobreviver tudo meio aos monstros. Aí o filho do Kratos, ele tem piedade ou medo de matar seus inimigos, que é matar ou morrer. Aí o Kratos falou essa seguinte frase, aqui. Você tem medo de matar seus inimigos, já eles não terão medo de te matar. Aí eu pensei, raciocinei e passei para os dias de hoje, que é muito normal a gente não ter medo, mas tipo, nossa, se eu falar da presença de Deus e quanto Deus é bom para a vida dele, eles vão rir de mim. Que como os dias de hoje são horríveis, vamos dizer assim, é muito fácil as pessoas da igreja serem julgadas. E é mais fácil os pecadores nos atraírem, porque, querendo ou não, as coisas que Satanás nos entregam é coisas boas. Tipo, bebida. É uma bela de uma delícia no começo. Alguns falam que é azedo, cigarro também, falam que é popular, mas eles sempre estão armados e preparados para nos pegarem, para nos deixarem no mundo. E muitas das vezes a gente tem medo de só falar Jesus te ama, ou até mesmo tipo, você conhece Jesus? Aí se ela falar sim, aí se explica, mas se ela não conhece, é muito comum ela não entender e às vezes rir da sua cara. Por isso que você tem que sempre tomar cuidado com as armadilhas dos pecadores, porque, querendo ou não, a gente não sabe quem é os verdadeiros de Cristo, porque pode estar a pessoa mais bem vestida, vamos dizer assim, mas pode ser o capiroto em outra forma. Mas, E é sobre isso que a gente trata a sabedoria, que é a gente adquirir ela tendo temor ao Senhor, ouvindo o conselho de teu pai e de tua mãe. Aí agora, eu vou comentar de uma pessoa que fala na Bíblia, que se você não seguir os conselhos dela, da Bíblia, vamos dizer assim, de Deus, você destrói sua vida. Quem conhece Sansão? Levanta a mão aí. Ai, que bom. Todos já sabem que Sansão é aquele cara forte, que a fonte do seu poder é o cabelo. Aí teve o problema lá da mulher, que de tanto ficar falando, ele falou seu segredo, cortou o cabelo dele, aí foi pego, tudo. Mas eu vou comentar sobre a vida dele, os erros dele e o que aconteceu. Antes de tudo, lá em Juízes, capítulo 13, versículo 3, ele já comenta: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, a mãe de Sansão,
E disse-lhes: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Vocês já pararam para pensar que o nascimento dele já é um milagre de Sansão? Eu acredito que de cada um aqui que está em suas cadeiras, foi um milagre que nasceu. Porque para tantos problemas assim, de nascer precoce, nascer com problema, normalmente a maioria das crianças nascem com algum probleminha de asma, tudo, mas isso fica no recém-nascido. Mas a gente é tudo bênção do Senhor, porque é tão incrível, né? Oi. Aí, ó, um milagre já aqui. Eu... Sua vida foi uma bênção, viu? Fiquei feliz. Independentemente do problema que você tiver agora, que você falou que seus pais são separados, mas Jesus está sempre com você, viu? Não esqueça, tá? Eu mesmo também, quando eu era pequeno, quando eu nasci, eu tinha asma. Oi, pode falar. Mas outro milagre. Alguém também é fruto de um milagre aí? Eu também, foi um milagre na vida da minha família, que quando eu nasci, depois de algum tempo, de alguns meses, eu fui diagnosticado com asma, e eu tive asma devido eu era intolerante à lactose. Então, quando eu bebia o leite de minha mãe, eu ficava com asma devido à intolerância à lactose. Aí teve um dia também, que meia-noite eu tinha ficado sem ar, eu quase morri. Eu fui levado às pressas para o hospital, aí depois de um tempo eu fui curado, porque se eu não tivesse sido curado eu teria usado bombinha agora, não poderia estar louvando aqui. Oi, pode falar. Uhum. Aí depois, eles liquidaram um raio de 7 metros de altura e bati a cabeça. Eu quase fiquei fundamental, mas fiquei, graças a Deus. Mas tirando isso, tudo bem. Tá ótimo. Tá viva para contar, então tá ótimo. Peraí, gente, ali, ó. Traumatismo. Ai, que benção. Ah, entendi. Nossa, o máximo que eu fiz na minha vida foi trincar o dedinho. Nossa. Aí, Joel, tanto milagre. Vou continuar aqui. Vou acelerar aqui porque o meu tempo é um pouquinho curto. Aí eu tenho que acelerar e passar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Aí, continuando. O nascimento de Sansão já foi um milagre e ele já tinha propósito, porque no 4 vai falar, agora, guarda-te de beber vinho e beber-te
bebida forte, ou comer coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus, e desde o ventre ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, antes de seu ventre, ele era... Desde antes do seu ventre... Desde antes de seu ventre, ele era escolhido por Deus. Que eu acredito também que muitos aqui, se não todos, são escolhidos para Deus. Independentemente do que for, se foi coisa grande ou foi coisa pequena, ele tem sempre um plano para vocês. E aí ele é tanto um milagre quanto ele tem uma promessa na vida dele. Só que como conhecemos Sansão, não foi assim depois de algum tempo. Que no capítulo 14 ele comenta que 14 de Juízes. Ele comenta que Sansão tinha se apaixonado por uma filisteia, que segundo a promessa de Deus, ele não podia se casar porque ele era um nazireu de Deus desde antes de seu ventre. Mas ele se apaixonou por ela e foi atrás de seus pais, que na época era comum o homem ir até seus pais, para os pais dele, ir lá com os pais da moça, pedir para eles o casamento. Então, Sansão foi lá, pediu para os seus pais, tudo, mas eles rejeitaram. Falaram que não era para casar porque ele não era esse o plano dele de Deus, e que por ela ser uma filisteia, segundo a promessa dele, não podia se casar. Mas Sansão foi desobediente e falou que queria se casar com ela de qualquer jeito. Motivo? Porque ele agradava os olhos dele. Só isso. Mas daí começou tudo. Então, como podemos ver, a primeira coisa que ele já fez errado, ele não ouviu o conselho de teu pai e de tua mãe. Outrora, ele foi insensato. Aí depois ele foi lá, aconteceu que ele matou um filhote de leão, que descobriu que ele tinha super força. Aí depois ele até chegou a casar com a filisteia. Só que depois ela não aguentou mais ele, porque ele não dava muita atenção para ela e ele saía de casa. Aí eles se separaram e ela foi e se casou com outra pessoa. Aí depois de um tempo, Sansão foi a uma casa de prostituição. Ele foi lá, encontrou uma mulher. Está lá. Aí depois ele foi lá, fez o ato, já fez outra coisa errada, que foi contra a carne. Na verdade, foi a vontade da carne, mas esqueci a palavra. Ele pecou, então ele foi contra o Espírito do Senhor. Então, mais uma coisa ele fez errado. Ele desobedeceu os pais e fez um ato que todos já conhecem, é um dos piores pecados, segundo Jesus, né? E depois encontramos a tão conhecida Dalila, que Sansão se apaixonou por Dalila. Gente, de Sansão ela é mulherengo. Só foi citado 3, mas quem sabe quanto ele já se apaixonou. Desculpa a dicção que está ruim. Nervosismo. Aí ele se apaixonou pela Dalila, e vendo que Dalila já conhecia Sansão por sua força, ela se aproximou até ele. Não cita se ele casou, coisa do tipo, mas acho que não. Só foi lá conhecer, e os guardas foram lá e viram que Dalila estava ao lado de Sansão. Aí agora fiquem espertos que vai valer bis. Vamos lá. Eu vou falar o capítulo. Eu vou falar o capítulo e o versículo. Vou falar o capítulo e o versículo, aí depois o nome do livro. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 5 do livro de Juízes. Deixa eu deixar os dois fechados. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela:
Veja se você consegue induzi-lo e manter-lhe o segredo da sua grande força. Mostrar-lhe o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos? Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Como podemos ver, os soldados foram até Dalila para que ela descobrisse a fraqueza de Sansão e que depois que ela descobrisse, ele fosse levado e ela ganhasse recompensa. Então já descrevemos também o que eu comentei, que os próprios da carne já estão preparados para armar contra você, independentemente de forma, pessoa, eles estão sempre prontos para atrapalhar a sua vida, como Sansão teve da Dalila. Aí tivemos já aquele negócio de Dalila perguntar qual é a fonte de seu poder, aí fala também como faz para tirar esse poder. Sansão ficou mentindo, falando que era para amarrar os braços dele com tal específica linha. Ele foi lá, ela foi atrás, fez e não deu certo. Aí depois ela foi lá, falou de novo qual era a fraqueza dele, mentiu, aí fez aquilo tudo, taralá, e ele foi continuando assim. Eu achei estranho que ele não desconfiou de tanto ela ficar perguntando da fraqueza dele e querer ficar com a Dalila ainda. Ele era mulherengo mesmo. Não é diferente de hoje em dia, não. Na escola ainda, ixi, né, Bia? Na escola ainda? Não quis dizer você, mas quis dizer na escola mesmo. Mas aí foi se passando os dias e dias. Dalila ficou na orelha de Sansão, falando qual era a sua fraqueza, qual a sua fraqueza. Aí teve um belo dia que Sansão não aguentou, que até fala que ele se angustiou até a morte e falou: a fraqueza minha é o cabelo. E se cortar ele, eu perco toda a minha força. Beleza. Aí já foi insensatez, porque ele já sabia que não era para ter contado a fraqueza dele, então ele foi desobediente agora contra a palavra de Deus. Porque quem só sabia da fraqueza dele era Deus, os pais dele e ele mesmo. Então, ele foi insensato, pois ele falou para outra pessoa, como eu comentei, e ele não foi atrás de Deus para saber se era para ter contado ou não, não teve temor, porque ele foi lá e falou sem pensar duas vezes. E como já sabem, ele dormiu, foi lá, Dalila cortou o cabelo, chamou os soldados, ganhou a recompensa, Sansão foi levado, furaram o olho dele, foi preso no negócio, mas Deus salvou ele, matando os outros e sobreviveu. Mas de tantos problemas que vimos hoje em dia, é a mesma coisa. Tanta gente se perdendo por prazeres da vida, por mulheres, as meninas se perdendo por causa de homens, por dificuldades do dia a dia, e muitas vezes saindo do impulso, porque para quem não lê a Bíblia, sair no impulso é meio ruim, dependendo da situação, vai te dar muito azar. Então a gente tem que entender que, independentemente da prova, a gente não pode perecer, porque o diabo está aí para a gente cair e não levantar mais, porque para cair a gente tem que estar de pé, na presença de Deus, tudo, e é assim que ele gosta de quando ele está atrás de você. Ele quer que veja você no ápice, para você falhar, e depois cair tudo e recomeçar do zero. E dependendo do zero, às vezes a pessoa não se consegue levantar e fica lá embaixo, aí não tem volta. Mas não é só desgraça que tem na Bíblia, graças a Deus, mas tem uma pessoa que desde o começo mostrou que foi sábia. Tem outros também, mas eu queria falar sobre José. Gente, pensa numa pessoa que eu quero conhecer no céu, José e Moisés. Esses dois que eu quero conhecer lá em cima, se Deus permitir. E eu vou. Mas José,
Para quem conhece, ele foi governador do Egito, e governou lá durante 7 anos, durante a seca. Mas vamos do início. José, ele era o filho preferido do pai dele, porque ele foi o último filho de sua velhice. Então ele tinha um certo preferimento no José, que hoje em dia falam que, mãe, qual que é o filho preferido? Não tenho. Oi? Não, mas antes de Benjamim nascer, no começo o José era o caçula, e por achar que ia ser o último, ele foi considerado o filho mais novo, até vir o outro. Aí, por causa desse favoritismo do pai de José com ele, que deu até a túnica colorida, os irmãos dele odiavam ele. E já vemos aí que a família dele não gostava de José, só o pai dele mesmo. Aí, José, ele era também um homem de sonhos, que vocês já conhecem, que ele sonhou tudo, ele tem vários sonhos que Deus mostra para ele. Aí os irmãos dele o odiavam mais por causa disso, que ele era um homem de sonhos, falavam que os irmãos iam se prostrar diante dele, e eles ficavam zombando por causa disso, por ele ser o mais novo, que na época o mais velho sempre predomina o mais novo, e como o mais novo tinha os sonhos, ele era feito de piada e também era odiado. Aí chegou aquela parte que José foi jogado na cova, ele foi vendido por um comprador do Egito, foi levado ao Egito, sua morte foi forjada, que pegaram um cabrito, mataram, pegaram a túnica, encheram ele de sangue, a túnica, e levaram ao teu pai. Aí, ok. Aí José chegou ao Egito e foi comprado por Potifar, que diz a Bíblia que ele era, na época, um oficial de Faraó e chefe da guarda. Então podemos citar que ele era rico entre os ricos. E também diz na Bíblia que em Gênesis capítulo 39, versículo 2, e mesmo o Senhor estava com José e foi um homem próspero. Então o que mostra? Que independentemente da prova, José foi vendido pelos próprios irmãos. Para quem tem irmão, já imaginou você ser acusado de algum problema você for acusado de um problema que você não fez e seus pais até te expulsarem de casa? Imagina, para quem não tem irmão, imagina que tem um irmão e foi expulso de casa. Foi uma coisa que para José acho que foi um baque na vida dele, que acordou e nossa, por quê? Eu nunca fiz nada contra eles. Mas na Bíblia não está escrito que José reclamou. Porque é normal hoje em dia as pessoas reclamarem de seus problemas. Que falam, por que isso, para que isso, como isso, nunca fiz isso, nunca mereci isso. Mas na Bíblia não é citada. Porque ele sabia que Deus era com ele, então não precisava temer. Que até diz aqui no capítulo 39 de Gênesis, que o Senhor estava com José e foi homem próspero. Então, a gente aprende aqui, que até aprendizado para quem vai ler, que mesmo em meio ao caos, o Senhor está com você. Mesmo com os problemas de hoje em dia, tanto na escola, casa, familiares, emprego, as responsabilidades da vida, Deus está com você. Não esqueça disso. Você é filho e o filho tem direito ao lado do pai, na mesa, como foi pregado no culto de domingo lá em cima. Então não esqueçam disso, que Deus está sempre com você, independentemente da situação que você estiver, na felicidade, na tristeza. Pode, à vontade.
Uhum. Poucos falam isso. Que é um outro erro dele na sua adolescência. Ele pegou e quando Deus revelou os sonhos para ele, num lugar de ele ficar quietinho, porque todos nós temos sonhos, todos temos interpretações de sonhos. Deus mostrou e interpretou para ele o sonho. Falou, viu, José, isso aí vai acontecer, isso aqui tal. Ele espalhou para todo mundo e tem coisas na vida que é para você. No máximo, igual Sansão, é para os seus pais. É algo para as pessoas mais íntimas. Não é para qualquer um. Ele contou os seus sonhos para aqueles que mais odiavam eles. Porque José era odiado pelos irmãos. Isso é fácil de mostrar na Bíblia, igual você disse. José foi jogado ao poço, foi vendido pelos irmãos. Então eu acho o seguinte, que José, a gota da água foi a falta de humildade nisso. Mas quando ele é jogado no poço e encontrado pelo vendedor no Egito, em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele reclamou. Uhum. Ele sempre fez seu trabalho com perfeição. Até como escravo, ele era um escravo favorito. Então, em todo momento ele teve fé. Infelizmente, ele teve, não desumildade, ele não teve humildade com seus irmãos e ele não soube guardar o segredo de Deus para ele. E o que eu acho muito incrível na história de José, desculpa, é que ele perdoou os seus irmãos pelo que eles fizeram. No final de tudo, quando ele senta na mesa e revela para os seus irmãos, fala na Bíblia que ele ficou emocionado, ele chorava, mas ele não chorou na frente de todos. Ele botou todos os soldados e irmãos para fora, após ele contar o segredo, que ele era José, seu irmão, parará, e ele chorou, e ele acudiu. Soldados ouviam gritos de José dentro do palácio. Que após todos os acontecimentos, ele guardava mágoas, mas quando ele conseguiu se perdoar os seus irmãos, ele teve uma liberação disso, ele teve um choro. Interessante, gostei do que você falou. Merece, não merece? Merece, né? Ó, pega aí. Bom, sobre o que você falou do sonho, de ele ter falado para os irmãos, imagina assim, você ganhou vamos dizer de hoje em dia, você ganhou um celular novo, mais top. Uma criança, vamos dizer, eu sei que não era criança, mas como ele era favorito do teu pai, ele queria mostrar para ele o presente que ele te deu, porque querendo ou não, um presente é algo para se alegrar, que você quer mostrar para todo mundo, tipo um tênis novo, uma camiseta, nossa, que camiseta bonita, né, meu pai que me deu. Então vamos dizer que ele queria não se exibir, mas mostrar que o presente dele foi algo especial para ele, que ele gostou bastante. Então, não vamos dizer que foi imprudência, foi uma criança querendo mostrar o presente que ganhou. E sobre o sonho, é legal até falar também. Que tipo, nossa, hoje eu sonhei que fui na praia, ou fui andar de jet ski e tudo mais. Você quer falar o sonho para as outras pessoas. Aí é interessante também. Mas entendi o que você falou, foi bem falado. Aí você comentou também que ele foi vendido, tudo, ele não murmurou, tá certo, que ele foi temente ao Senhor. E vamos chegar lá onde eu parei. Aí foi ótimo. Que ele foi comprado por Potifar, que era o mais rico, na época vamos imaginar que ele era rico, entre os ricos. Então José foi próspero por ser comprado por uma pessoa rica, porque se fosse comprado por alguém menos, ou tipo rico, e fosse judiar dele, talvez José não aguentaria, mas não sabemos disso porque Deus estava com ele. Aí ele foi comprado por Potifar, tudo, ele era, como ele disse, o melhor escravo entre eles, que o Potifar até deixou a casa, tudo, menos
deixou a casa em si porque ele tinha confiança em José. Aí, estava mil maravilhas, entre aspas. Eu sei que ele estava em terra distante, tudo desconhecida, mas ele estava no bom e do melhor. Só que aí, vem a prova. Querendo ou não, sempre tem as provas para nos testar. Que daí veio a mulher de seu senhor, do Potifar, pedindo para deitar com José. José ia deitar com ela. Só que daí ele rejeita e fala, valendo bis. Capítulo 39, versículo 9 de Gênesis. Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Ele falou ali primeiro. Peraí, quem que é a primeira? Pô, chamar de tio aí. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto és sua mulher, como, pois, posso eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? O que vemos aqui? Que José fala que como ele poderia pecar em nome de Deus. Ou seja, ele foi temente, ele, em vez de ele se auto ir contra Deus, ele pensou, teve temor e rejeitou. Porque vamos imaginar, o cara era rico, então não era qualquer mulher que ele tinha. Então era bem formosa, bonita na época. Então, para José estar longe de sua casa, tudo isso, para receber um pedido desses, se fosse qualquer um, falava, opa, agora? Porque o Senhor deitava fora de casa e tudo, mas ele foi temente ao Senhor. Então isso nos mostra que mesmo que as coisas do mundo sejam belas, a gente tem que rejeitar. Porque se a gente não rejeita, pode acabar com a nossa vida carnal, como o templo do Senhor, ou espiritual. E aí foi indo, que a esposa de Potifar fez isso todos os dias e José recusava. Aí a gente vê uma diferença entre José e Sansão. Dalila ficou falando contra Sansão todos os dias e Sansão não aguentou. Agora José, ele aguentou todos os dias contra a mulher do senhor dele para deitar com ela, porque querendo ou não, era um prazer na época fazer isso, então para rejeitar era difícil. Aí teve um dia que ela falou que você vai me deitar que ela vai deitar com ele, pegou as roupas dele, mas ele rejeitou e saiu. Aí por vingança, que é a armadilha contra ele, falou para os soldados, falando mentindo, que ele tentou deitar com ela à força e deixou as roupas dele ali. Aí os soldados foram atrás, pegaram José, falou para o senhor dele e o Potifar pediu para jogar ele na prisão. Mas não foi o fim. Foi um outro começo. Que mesmo em meio a esses problemas que sabemos que é mentira, que José foi queria deitar com ela, ele foi para a prisão, sofreu isso tudo, mas não murmurou. Ele foi temente ao Senhor e sábio em suas palavras, que até porque depois fala que Deus era com ele e que José ficou responsável pela prisão. Ou seja, mesmo em terras estranhas, como eu falei, mesmo em meio à prisão, ele foi temente ao Senhor, sempre estava ao Senhor e o Senhor estava sempre com ele, porque ele tinha o temor de Deus. E ficou responsável, e aconteceu aquele lá que foram duas pessoas que trabalhavam para o faraó, que tiveram sonhos, um que ia voltar a servir faraó e o outro que ia morrer decapitado. Aí José comenta para o que ia voltar a trabalhar para falar do faraó para dele, mas a pessoa esqueceu.
E se passaram 2 anos, não comento o que aconteceu durante esses 2 anos, que aí vocês conhecem que Faraó teve um problema lá dos sonhos, que é das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e que ninguém conseguia decifrar. Aí a pessoa lembrou de José, que ele era um revelador de sonhos, e aí demonstra que, independentemente da demora, que tipo, vai, sua bênção, se a gente soubesse, sua bênção vai chegar daqui 1 ano. Nossa, daqui 1 ano? Vai demorar muito, não vou aguentar, vou querer outra bênção. Mas José foi paciente, mesmo em minha prisão ele continuou na presença de Deus, e se passaram esses 2 anos. Então, não seja paciente, espere o mover de Deus, porque Ele sempre sabe o momento certo e a hora certa. Aí tivemos lá que o faraó chamou José. Aí, vou acelerar um pouquinho, está acabando meu tempo. José foi chamado pelo faraó. Aí Faraó falou o sonho para José. Aí José, segundo o poder de Deus, que Deus passou para o José, reinterpretou o sonho, falou que iam vir 7 anos de abundância e 7 anos de seca. Aí interpretou tudo, tralalá. Aí depois José falou que era para ele encontrar alguém sábio e para ele governar, para ele conseguir controlar a situação que ia acontecer lá. Aí na Bíblia diz também que depois disso que José falou, dele revelar o sonho e demonstrar o que ia acontecer e falar que ele precisava de um governador, Faraó fala que não há ninguém tão entendido e sábio, ó a palavra-chave, sábio, que nem José. Que, por causa disso, José se transformou governador de todo o Egito. Uau, né? De escravo, condenado à prisão por uma coisa que ele não fez, a um governador do Egito que acima dele só tinha Faraó, ninguém acima dele e todos abaixo dele, menos Faraó e Deus. Então, é isso. Oi? Ah, tá, eu vou terminar já estou terminando. Enfim, o que aprendemos? Que mesmo em meio às provas, dias ruins, aprovações, dias bons, sempre tenha convicção de que o Senhor está com você. E seja sábio, como José foi. Tem outras pessoas também que foram sábias, como, não lembro se foi Salomão, Jó, que mesmo em meio às coisas, para quem conhece o Jó, né? E busque sempre a palavra do Senhor, leia a Bíblia, ainda mais nesse feriado que vai vir, tenta ler a Bíblia para quem não está lendo, ou quem está lendo, lê um pouquinho mais, que aproveitar que segunda é ponto facultativo e terça é feriado. Então, gente, vamos buscar mais a presença do Senhor, porque quem não tem temor, está escrito até na Bíblia, quem não tem o prazer ou a vontade de ir atrás da sabedoria de Deus, não tem e não quer ter o temor de Deus. E quem não quer ter o temor de Deus, não quer saber de Deus. E quem não quer saber de Deus, é o tobogã para baixo. Mas vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos entender que, mesmo em meio ao caos, o Senhor está com a gente. E que a sabedoria, gente, é algo que... Já pensou, alguém chega e fala, você é uma pessoa sábia. Você fica, nossa, obrigado. Que eu ainda não ouvi, mas espero ouvir. Mas vamos procurar mais a palavra de Deus, vamos ler mais a Bíblia, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a conclusão, a sabedoria do Senhor é a melhor coisa que você pode ter, almejar, e ainda mais os dias de hoje, que mesmo em meio ao caos, que a gente está tendo da eleição, tudo, da Covid, que ainda não acabou,
mas que sejamos sábios em nossas palavras, nossas atitudes e sempre buscar a presença do Senhor. É isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, hein? Que bênção, gente do céu. Vale a pena convidar o Giovanni mais vezes aqui ou não? Sim. Bem, hein? Eita, olha aí. Desde que veio o piso. Galera, vamos ficar em pé. Senta ali. Vamos ficar em pé pra gente encerrar. Tô vendo que o culto lá em cima já finalizou. Ô, gente. Agora que a gente vai fazer um fervo aqui. Amém. Tiagão, vem aqui na frente junto. Carlão está aqui já. Eu vou pedir uma gentileza de vocês. Nós vamos fazer uma oração final já. Mas para vocês orarem pela vida do Giovanni especificamente, enquanto a gente faz essa oração final. Porque um menino desse porte aí, que se levanta para pregar uma palavra, do jeito que ele falou aqui, tem muita briga espiritual por essa vida aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, rapidinho. Acampamento. Mano, ó. Até acordou quem tava dormindo aí no meio aí. Viu? Seguinte. Você vai falar quando vai ser e onde vai ser. Tá em vias de. O que se... Pode ser lá mesmo, tá quase sendo lá, tá? Estamos fechando para ser lá. Ó, gente, o que eu preciso que vocês levem de mensagem hoje embora? Daqui a alguns dias, semanas, nós vamos lançar o dia, o horário do acampamento. O dia, horário não, o dia e onde vai ser o acampamento. Vai ser de maio, talvez abril, maio, junho, alguma coisa por ali. O que você precisa saber? Grana, filho, grana, filho. Você precisa começar a guardar desde já. Vai ser quase o preço do acampamento que foi esse ano. Então, você precisa guardar R$80 por mês. Se você fizer a conta, é a mesma grana que você guardou no acampamento. Tá bom? Espera aí, agora deixa eu falar aqui, para a gente encerrar. Depois, os detalhes, acompanha a gente no grupo, acompanha a gente no Instagram, a gente vai falar mais vezes aqui, tá bom? A gente vai falar tudo. Eu só estou falando porque, assim, nós vamos lançar o acampamento e ele vai encher, ele vai ter quantidade limitada, não tenha dúvida. Se esse ano aqui já encheu sem a gente fazer muita coisa, esse que foi uma bênção, quem foi em 2022, sabe que não vai querer ficar fora de 2023. Então eu estou dando a dica para você já, para você de verdade, falar com seu pai, com sua mãe, com seu responsável, para já ir guardando essa grana. Não espera chegar lá no último dia e falar, ai, eu conseguiria agora, eu tenho vaga. Não vai ter, desculpa a chatice, mas estou sendo direto com vocês aqui. E a prioridade é para essa galera que está vindo aqui, né, gente? Então por isso que eu estou falando isso de primeira mão para vocês. Guarda 80 conto por mês aí. Seu presente de Natal, já vai guardando aí os R$80, beleza? Top demais. Gente, vamos orar, porque já encerrou lá em cima. O pessoal está ali esperando vocês. Guarde sua cabeça aí. Senhor, obrigado por mais esse culto, ó Pai, que nós estivemos aqui. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor. Ó Deus, que acima de tudo, Deus, tudo que foi feito aqui, Senhor, tenha glorificado o Teu nome, tenha chegado ao Teu altar, ó Deus. Que, ó Deus, que todo louvor, ó Deus, tenha subido com um aroma suave, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor. Senhor, que te agradecemos por essa palavra, Senhor, a palavra para o dia de hoje, Senhor, em torno de sabedoria. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem levantado uma geração nova, Senhor, para ministrar a Tua palavra com conhecimento e com unção, ó Deus do céu, Pai. Senhor, abençoa e levanta cada vez mais, ó Pai, aqueles que não vão se dobrar, ó Deus, aos padrões desse mundo, mas vão, ó Deus, esses meninos, essas meninas, ainda jovenzinhos, Senhor, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, guarda o retorno de cada um para o lar, ó Deus, guarda essa semana, esse feriado, Senhor, e abençoa e prospera os caminhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente.